Bom dia, queridos. Hoje começando mais uma EBD, né? Uma EBD especial, uma EBD onde nós ainda estamos em casa, né? Quero começar dizendo que Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe cada família, Deus abençoe cada pessoa que está nos ouvindo nessa manhã. E quero dizer que é muito bom nós aprendermos um pouco mais do Senhor. Em todo tempo nós precisamos estar ligados e conectados ao Senhor, ao trono da graça. E por isso nós estamos muito felizes por estarmos aqui. Hoje nós, dando continuidade à nossa EBD, nós vamos estudar sobre a conversão de Saulo de Tarso, né? Quando nós lemos a Bíblia, lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver, né, a conversão de Saulo de Tarso. E a conversão de Saulo de Tarso é algo assim sobrenatural, né? Nós vemos ali o agir de Deus de forma sobrenatural na vida dele. De um homem que não queria aceitar os caminhos do Senhor, de um homem que perseguia a igreja, de um homem que era totalmente contra, né, a palavra de Deus e o mover de Deus na terra. Esse mesmo homem veio a se render, né, ao trono da graça, veio se render ao Senhor Jesus e aos seus milagres. E por isso, queridos, nessa manhã, nós queremos estudar e aprender um pouco mais a respeito disso, né? Lá em Atos 9, de 1 a 9, né, nós vamos começar lendo, né, e nós vamos começar entendendo um pouquinho da palavra de Deus, que vai dizer assim: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores de Jesus, tanto os homens quanto as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz vinda do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo falou: quem é o Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Paulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ali ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu. Então, queridos, aqui eu quero dar apenas uma introdução, né, do que nós acabamos de ler, né? Eu quero falar um pouco sobre isso que nós acabamos de ler, né? E nós precisamos, queridos, em todo tempo, né, estar preparados, né, para o milagre de Deus em nossas vidas. Por mais que nós andemos por caminhos tortuosos, né, aqui nós podemos ver que Deus traz o de repente dele para as nossas vidas. E Saulo jamais imaginou que ele poderia ter um encontro com o Senhor. E aqui ele teve um encontro com o Senhor. Por mais que houvesse perseguição, por mais que ele odiasse aqueles que serviam ao Senhor, ele teve um encontro com Deus. Ele se encontrou com o Senhor. E quando uma pessoa se encontra com o Senhor verdadeiramente, a vida dela é transformada, ela é mudada, porque ninguém conhece ao Senhor e permanece do mesmo jeito. Então aqui nós podemos ver que Saulo, ele estava vivendo uma vida da maneira como ele tinha sido criado. Ele achava que estava tudo bem, ele achava que era daquela forma e que ele tinha que perseguir mesmo a igreja. Porque ele cria de uma outra forma. Ele não aceitava os milagres de Jesus e ele não aceitava que Jesus era o Salvador do mundo. Por isso ele perseguia a igreja. Porque a igreja estava em plena expansão, a igreja estava crescendo, a igreja estava se expandindo, a igreja estava alcançando outras pessoas, né? E aí Paulo se levanta, pede autorização para o grande sacerdote e vai para destruir a igreja.
e sai para destruir a igreja. E Saulo, ele vivia, né, achando que estava tudo bem, que aquele era o papel dele, que ele tinha que perseguir mesmo a igreja, né? Ele era fariseu, ele cultuava outros deuses, né? Ele era profundamente devoto a outros deuses, né? Mas cria nos mandamentos do Senhor, né? Não aqueles da forma como Jesus pregava, mas ele dizia que cria. Era um homem que perseguia a igreja, perseguia aqueles que se tornavam cristãos por meio de Jesus, né? No mundo, existem muitas pessoas dessa forma. E a religião cristã, para Paulo, naquela época, para Paulo, aqueles que criam em Jesus e se convertiam a esse caminho para Paulo era uma seita, né? E aqui, quando ele tem um encontro com Jesus, ele percebe que não é nada disso, que não é nada daquilo que ele cria e que tudo é diferente, que as verdades de Jesus são verdadeiras, que aquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus pregou enquanto andou sobre a terra, era tudo verdade. E aqui ele pôde transformar a vida dele, né? Então, queridos, algo que deveria ser contido, né, antes que pudesse causar maiores estragos, né? Paulo imaginava, eu tenho que conter esses cristãos antes que outras pessoas se convertam, antes que outras pessoas acreditem em Jesus. E no caminho que ele estava percorrendo, para causar e para fazer a destruição, ele tem um encontro com Cristo. Saulo, ele era zeloso nesse trabalho, e assim ele ia para Damasco buscar os cristãos, para que esses mesmos fossem mortos, para que os cristãos fossem mortos, para prender, para deixá-los no cárcere, para que a palavra de Deus ela não fosse anunciada. Mas ele não imaginava o que poderia acontecer às portas daquela cidade. Ele não imaginava que ali ele poderia ter um encontro com o Senhor. Ele não imaginava que ali, nas portas daquela cidade, a vida dele seria transformada. Em muitos momentos, queridos, Deus ele nos surpreende. Percebemos que muitas das coisas nas quais nós colocamos nossa segurança não são tão seguras assim. Paulo ali, ele percebeu que em tudo que ele colocava a segurança dele, não era seguro. Não tinha segurança nenhuma. Então, queridos, aqui nós podemos perceber que também hoje Deus continua atuando assim e Deus continua fazendo assim. Todos nós vivemos a vida da maneira que nós achamos melhor, da maneira que fomos ensinados pelos nossos pais, da cultura do nosso país, né? Mas Deus, ele interfere na nossa história e ele tem esse poder de interferir na minha história e na sua história para mudar a minha vida e a sua vida. Só ele tem esse poder. Ele chega sem avisar, né? Ele vem no momento inesperado, assim como ele veio aqui nesse momento para Saulo. Saulo não esperava ter esse encontro com Cristo, mas foi esse momento que Cristo escolheu para se encontrar com Paulo. E aí, queridos, o milagre acontece na vida dele, né? Ele chegou para se encontrar com Saulo, né? Ele derrubou Saulo de todas as seguranças que ele tinha, dos costumes que ele tinha, né? Ele fez com que Paulo visse, né, que em tudo aquilo que ele depositava a sua segurança não era seguro. O melhor que ele podia fazer com a vida dele era entregar-se para o Senhor. Era entregar-se para o Senhor. E em muitos momentos, queridos, nós achamos que nós estamos seguros, que nós estamos bem, que nós estamos vivendo tranquilos, né? Mas o Senhor veio para tirar de nós toda a nossa segurança própria, para que nós possamos colocar nele toda a nossa segurança, porque só nele nós encontraremos a segurança e só nele nós estaremos seguros o tempo inteiro, né? Aqui nós percebemos que Saulo, ele imaginava uma coisa e aquele caminho,
né? Durante aquele caminho, durante aquele percurso, a história da vida dele foi transformada. E em muitos momentos nós estamos fazendo um percurso nas nossas vidas e em determinado ponto há uma transformação e há uma mudança. E muitas vezes nós não aceitamos essas mudanças e nós não queremos mudar. Nós queremos continuar com a nossa vida. Saulo, aquele tinha um propósito de vida, que era destruir a igreja, que era matar os cristãos. E em muitos momentos nós temos outros propósitos de vida, né? Mas o propósito, o meu propósito, é muito menor do que o propósito de Deus para mim. O propósito de Deus para Saulo, para mim e para você, é muito maior. É muito maior. O propósito de Deus em nossas vidas, ele é muito maior. E por isso nós precisamos nos render ao Senhor. Quando Deus ele nos surpreende, nós percebemos que muitas das coisas nas quais nós colocamos a nossa segurança não são tão seguras assim. As coisas não são, as nossas verdades não são as verdades máximas. A minha verdade não é uma máxima, porque é minha verdade. Não é a verdade de Cristo na minha vida. Agora, quando eu me refiro à verdade de Cristo na minha vida, ela se torna uma máxima, porque a verdade de Cristo, ela é superior à minha verdade e à sua verdade. Ela é superior à verdade que Saulo vivia aqui. Tanto que o Senhor se apresentou a ele e que aqui o Senhor transformou a vida dele, né? Na medida que nós entendemos que a única rocha sólida é Cristo, né, nós percebemos que as riquezas, que os prazeres fúteis e o poder que muitas vezes nós desejamos, né, não passam de uma falsa impressão de segurança. Porque por muitas vezes nós colocamos a nossa segurança no nosso trabalho, nas coisas deste mundo, na nossa família, né, naquilo que nós temos. E essa segurança é uma falsa segurança. A nossa segurança tem que estar em Cristo o tempo inteiro. A minha segurança e a sua segurança tem que ser Cristo, porque Ele é a rocha. Ele é a rocha sólida das nossas vidas. Ele tem que ser o alicerce da minha vida e da sua vida, né? Eles estão ali em um momento, mas podem desaparecer de repente. Então, queridos, entenda, Deus tem um propósito para a sua vida e Ele pode mudar a sua vida a qualquer momento. O tempo não nos pertence. O tempo não pertence a mim, não pertence a você. O tempo de Deus nas nossas vidas, Ele é soberano. Aguarde o tempo de Deus, espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o melhor tempo. Às vezes você está aí passando por uma luta, por uma dificuldade, achando que não aguenta mais e que tem tempo demais que você está nessa luta, nessa provação. E eu quero te dizer nessa manhã que não, o tempo não nos pertence. Se você ainda está na luta, é porque ainda não chegou o tempo da vitória. É porque ainda não chegou o tempo da bonança. Mas calma, esse tempo está chegando. A vitória vai chegar. A vitória vai chegar. Você só não pode se desesperar. Você só não pode deixar de crer. Você só não pode deixar de buscar. Busque, queridos. O que podemos fazer não é ficar caídos no chão. Saulo, ele caiu no chão, mas ele não ficou caído no chão. Ele se levantou. Ele ouviu a palavra de ordem e se levantou. E entrou naquela cidade. Porque essa foi a palavra do Senhor para ele levantar e entrar na cidade, porque lá existiriam homens que iriam ensiná-lo e dizer para ele o que ele tinha que fazer. Por muitas vezes, queridos, nós deixamos de ouvir as vozes, né, e os direcionamentos dos nossos líderes. E aqui nós vemos claramente que o Senhor estabeleceu líderes, pessoas para fazer discipulado. E quem são as pessoas que fazem discipulado hoje em nossas vidas? São os nossos pastores. Muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz dos nossos pastores. Nós queremos tomar decisões sem ouvir aquilo que os nossos pastores têm para nos dizer. Então eu quero dizer para você, não fique no chão, levante-se. Levante-se, ouça a voz do comando dos seus pastores. Levante-se do chão. Não aceite ficar derrotado. Levante-se. Levante-se e ouça a voz dos seus discipuladores, dos seus pastores, dos seus líderes, daqueles a quem Deus estabeleceu para estar sobre a sua vida, como líderes espirituais, como pessoas que oram e que intercedem por você. Pode parecer
que Paulo, ali naquele momento, ele estava cego. E pode parecer que em muitos momentos nós também ficamos cegos, sem saber o que fazer e nem para onde ir. As lutas e as tribulações são tantas que nós não sabemos o que fazer, que nós ficamos como cegos. Mas eu quero dizer para você, existe uma palavra de Deus para a tua vida. Não fique caído. Levante-se. Levante-se. Você é um guerreiro. Você pode vencer. Você é capaz de vencer. Você é forte. E Deus tem um propósito na tua vida, assim como Deus tinha um propósito na vida de Saulo. Assim como Deus transformou a vida de Saulo, o Senhor quer transformar a tua vida também. Então não se deixe abater pelos problemas e pelas dificuldades. Levante-se. Levante-se. Vá à luta. Aceite o propósito de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Não fique em silêncio. Por muitas vezes nós ficamos em silêncio, queridos. E aqui, se nós dermos continuidade aqui na leitura desse versículo, desses capítulos, nós vamos ver que Paulo, logo que ele ficou tranquilo, que ele voltou a ver, ele já começou a pregar o evangelho. Ele não se deixou abater, ele não ficou lá pelos cantos, ele não ficou entristecido, mas pelo contrário, ele se levantou e logo ele se lançou na obra. Por muitas vezes, queridos, nós aceitamos Jesus, nós vamos para a igreja, mas nós ficamos lá sentadinhos nos bancos. Nós não queremos trabalhar, nós não queremos entrar de cabeça na obra de Deus. E Deus nos chamou para nós trabalharmos, não é para nós ficarmos sentados, não. O evangelho ele precisa ser pregado a toda criatura. E esse evangelho vai ser pregado através de mim e de você. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos anunciar a Cristo a toda criatura. Então não se cale. Vá, ministre a palavra, fale de Jesus. O mundo precisa ouvir, principalmente nesses tempos de isolamento, desse momento tão difícil, dessa epidemia que nós vivemos, tão grande, né? As pessoas precisam ouvir que existe uma saída, que existe um refúgio, e esse refúgio é em Jesus, porque Ele é a nossa rocha. É nele e é dele que vem a nossa força. Então nós precisamos nos render a Ele em todo o tempo, né? Queridos, se nós fizermos silêncio, se nós nos calarmos, outras pessoas irão falar, outras vozes irão falar. Que vozes serão essas? Nós fomos chamados para falar do amor de Deus. Não se cale, não se deixe ser vencido por uma crise ou por uma pandemia. Busque ao Senhor em todo o tempo, né? Depois de toda essa experiência, Paulo ele entende que é preciso se render ao Senhor. E logo ele pergunta: Senhor, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? A partir de então, já não viveu Paulo para si mesmo, mas para cumprir o plano que Deus lhe revelou. E quantos de nós vivemos para nós mesmos, queridos? Quantos de nós vivemos para satisfazer os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, nosso próprio ego? Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para cumprir o plano que Deus tem nos revelado, que é pregar a palavra, né? E nós que já recebemos os chamados, o chamado do Senhor, nós estamos cumprindo esse ide? Nós temos falado do Senhor assim como Paulo fez aqui? Nós temos anunciado o amor do Senhor? Paulo ele teve alguém que o discipulou. Ananias o discipulou. Ananias estava ali como a voz de Deus para ele, para dizer o que ele devia fazer, aonde ir, como ir, né? Então Ananias foi quem orientou Paulo. E todos nós precisamos de alguém para nos orientar. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que congregar, que nós temos que estar unidos como irmãos. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos unidos como irmãos, nós vamos ouvir bons conselhos. Nós vamos ter pessoas que vão nos orientar, que irão nos dizer por onde andar, né? Depois do seu encontro com o Senhor, Paulo logo começa a pregar, ele não para. E quando nós nos encontramos com o Senhor, a primeira coisa que nós queremos fazer é anunciar o seu evangelho.
Nós, como igreja, temos a incumbência de anunciar as boas novas de Cristo, assim como Paulo fez. E essa, queridos, em breves palavras, né, é a nossa lição de hoje. É sobre a conversão de Paulo, né? E nós precisamos pregar o Evangelho em todo o tempo. Nós precisamos falar de Jesus em todo o tempo. E eu quero convidar você a falar de Jesus para o seu vizinho, a falar de Jesus para os seus familiares, a orar por aqueles que estão necessitando de oração. Ore pelo seu vizinho, ore pelo seu colega de trabalho, né? Renda-se ao poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe o seu domingo, que o Senhor abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E hoje à noite nós temos culto, nós temos a nossa live. Não deixe de participar, não deixe de ouvir a palavra de Deus, porque Deus quer falar com você, em nome de Jesus. Amém, queridos?